Oi, amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre partes do corpo e órgãos do sentido. No primeiro slide, eu tenho aí as partes do corpo. Na página 9 do livro de vocês têm aí cabeça, tronco e membros. São as partes do corpo humano. Cubra o tracejado, observando cada uma dessas partes. Então, você vai cobrir o tracejado para observar as partes do corpo humano. Primeiro eu tenho cabeça, depois eu tenho tronco e depois eu tenho membros. Lembrando que os membros são os braços e as pernas. Eu tenho aí a atividade da página 10. Recorte as partes do corpo humano da página seguinte, da página 11. Depois cole-as aqui, completando cada uma das figuras do corpo humano. O primeiro bonequinho, ele está faltando uma parte. Qual é a parte do corpo humano que ele está faltando? Então, aqui você vai colar o tronco. Então, essa imagem está faltando o tronco. A segunda imagem, ele tem o tronco e ele tem os membros. Então, ele está faltando a cabeça. Aqui eu vou colar a cabeça. Na terceira imagem, eu vou colar justamente os membros. Eu tenho cabeça, tenho um tronco, então eu vou colar os membros. Os membros são os braços e as pernas. Agora eu tenho os sentidos. Os sentidos vocês têm aí na página 13. Na página 13 temos: percebemos tudo o que existe e o que se passa ao nosso redor por meio dos órgãos dos sentidos. Todo ser humano, ele possui 5 órgãos do sentido. Observe as cenas e pinte-as. Para perceber tudo que está ao nosso redor, nós utilizamos os órgãos do sentido. Hoje nós vamos estudar 2 órgãos do sentido desse. Vamos lá. Agora iremos estudar os sentidos. Os olhos são os órgãos da visão. Com os olhos podemos enxergar as coisas ao nosso redor. As orelhas são os órgãos da audição. Com as orelhas podemos perceber os sons ao nosso redor. Então, para enxergar e para perceber os sons, eu preciso dos olhos e das orelhas, que são os órgãos da visão e da audição. Na página 16, nós temos aí a atividade. Com os olhos, enxergamos o que existe e o que se passa ao nosso redor. Pinte as cenas em que as crianças estão usando os órgãos do sentido da visão. Você vai pintar somente o que ela está usando os olhos. Então, primeira imagem irei pintar, porque a menina está olhando o gatinho. A segunda imagem também irei pintar, porque a menina está pintando uma tela. E para pintar a tela, eu preciso enxergar através dos olhos. A terceira imagem, ele não está usando os olhos, porque ele está com os olhos vendados. E a última imagem, ela está dormindo. E para dormir não precisa usar os olhos. Então, a imagem 1 e a imagem 2 vocês irão pintar. Não esqueça que os olhos são os órgãos da visão. Então, sem os olhos eu não posso enxergar o que existe e o que se passa ao meu redor. Na próxima atividade da página 17, eu tenho aí: ouça estes sons. Bata palmas. Então, a gente vai bater palma. Bata os pés no chão. A gente vai bater os pés. Pinte as cenas em que as crianças
usam o sentido da audição. Para ouvir música, eu preciso das orelhas para ouvir os sons. Para se cumprimentar, eu também preciso, porque eu preciso ouvir o que minha amiga vai falar. E para falar ao telefone, eu também preciso escutar o que a pessoa está dizendo do outro lado. Então, as orelhas, nas 3 imagens eu vou pintar, porque as 3 necessitam da orelha para ouvir. Com as orelhas, percebemos os sons ao nosso redor. Você usou os órgãos do sentido da audição, as orelhas. Então, as orelhas servem para perceber os sons ao nosso redor. Para finalizar nossa aula, hoje estudamos sobre as partes do corpo. O corpo humano ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Não esqueça que os membros são os braços e as pernas. Estudamos os órgãos do sentido. Estudamos hoje a visão e a audição. O órgão da visão são os olhos. O órgão da audição são as orelhas. Então, as orelhas são os órgãos da audição e os olhos são os órgãos da visão. Para aprimorar nosso conhecimento, vocês irão responder as atividades do livro das páginas 10, 13, 14, 15, 16 e 17. Um beijo e até a próxima aula.